Bom, olá pessoal. Nós hoje vamos estudar o último tópico desta primeira aplicação de regras de diferenciação. Esse tópico é o que encerra o capítulo 3 e na ementa do curso e vai ser sobre aproximações lineares e diferencial. Esse é o título da sessão. O que nós vamos fazer é mostrar que ao considerar uma função diferenciável em determinado ponto, você pode, conhecendo o valor dessa função num determinado ponto do domínio, se ela é diferenciável, você pode explorar qual é o valor dela em outro ponto do domínio, conhecendo a derivada da função nesse ponto em particular. Então, isso está associado ao que vem a ser aproximação linear. Você vai poder expressar uma função que eventualmente tem até uma forma funcional complicada através de uma equação linear. Mais propriamente, o gráfico dessa função vai ser aproximado pelo gráfico de uma reta. Você vai ver como isso é feito no decorrer da aula. E depois, ao finalizar, na última parte, nós vamos ver a questão da diferencial. Diferencial é um número real, é uma função de fato de duas variáveis. Uma variável é a própria variável da função que você está tratando, e a outra variável é a diferencial associada a essa variável. E você vai ter a diferencial, que é uma maneira de você expressar o quanto varia uma função de uma associada ao que a gente chama de aproximação linear, e vai ser uma coisa que um elemento que vai se apresentar com bastante frequência no decorrer aí do estudo do cálculo diferencial. E integral também é bom salientar. Então eu vou começar com uma discussão que é o seguinte: todas as funções que eu for tratar hoje aqui, eu vou considerar que elas sejam diferenciáveis, ou seja, a derivada dela existe no domínio dela, em todos os pontos do domínio, ou pelo menos em um subconjunto em que eu venha a tratar aqui hoje. Tá? Então eu vou estar considerando uma função diferenciável e, portanto, a derivada existe e, portanto, ela é contínua em todos os pontos do domínio que eu estiver falando sobre ela aqui agora. Muito bem, eu vou dizer que f é diferenciável só para lembrar, em A. Então eu tenho aqui, f é diferenciável em A. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se eu tomar o limite da razão f, eu vou colocar A mais H. Eu dei um incremento a partir de A, onde ela é diferenciável, de H, eu subtraio de f em A, dividido por H. Esse H tendendo a zero, tem exatamente aqui o que venha a ser a derivada da função f no ponto A do domínio, ou no elemento A do domínio dessa função. Isso aqui a gente expressa esse limite, né? Se eu estou dizendo que ela é diferenciável, esse limite como sendo f' de A. Tá? Não fiz nada, só redefinir aqui o que vem a ser derivada da função f em A. Eu posso reescrever isso de uma outra maneira. Veja lá, eu vou escrever isso como sendo limite, onde h tende a zero. Eu vou passar esse sujeito para o lado esquerdo e multiplicar por h e dividir por h. Então eu tenho a seguinte coisa: f de a mais h menos f de a sobre h. E como eu passei ele para o lado esquerdo, eu vou fazer o seguinte: ele simplesmente se torna menos f' de A, eu vou multiplicar por H e dividir por H, e é claro que eu vou colocar isso daqui igual a zero. Tá? Então eu passei esse sujeito para o lado esquerdo, multipliquei por H em cima e H embaixo, não mudou em nada.
eu tenho aqui o limite disto daqui. Tá? Então esse limite é considerado aqui menos aquilo ali. Agora veja uma coisa curiosa. Eu posso colocar, o limite dessa expressão existe, que é exatamente o f' de A, e o limite disso daqui também, se eu quiser considerar quando o h tende a zero, ele existe. Olha, o limite deste termo que aqui está, f' de A vezes h sobre h, quando h tende a zero, é simplesmente f' de A, porque o h se cancela em cima e embaixo. Então eu posso escrever toda essa expressão aqui como o limite disso menos o limite disso quando h tende a zero, já que o limite das duas parcelas em separado existe. Não vou fazer nada demais, mas simplesmente escrever isso da seguinte maneira, olha só, limite quando h tende a zero, vou colocar como eu posso quebrar esse limite nas duas partes, vou colocar sobre o mesmo denominador, então coloquei aqui sobre o mesmo denominador e vou ter a seguinte expressão, limite de f de A mais h menos f de A menos f' de A vezes h, isso tudo aqui igual a zero. Tá? Então eu estou dizendo que o limite, quando f é diferenciável em A, o limite desta razão aqui, quando h tende a zero, é igual a zero. Tá? Isso é consequência dessa primeira hipótese aqui. Agora veja, eu vou definir, eu estou interessado em analisar isso aqui, eu vou definir esse numerador de uma determinada maneira, vou dar um nome para ele que fica mais adequado. Então vamos ver o que podemos fazer aqui, no que eu estou me referindo a dar um nome para ele e estudar as propriedades dele. Tá? Então eu vou simplesmente aqui definir esse sujeito, que aqui está no numerador, da seguinte maneira, eu vou chamá-lo de E, o E vai ser justificado daqui a pouco, ele vou colocar H. Então é como se fosse uma função tanto de H, de A, que esse número E, ele depende de A e H, e ele é dado, eu vou defini-lo aqui, então, ele é dado por f de A mais h menos f de A, como está aqui, menos f' de A vezes h. Tá? Então esse define esse sujeito aqui. Bom, se eu uso note o seguinte, note que se eu pego o limite de E de AH quando h tende a zero, olha o que acontece. Quando h tende a zero, veja lá, esse termo aqui tende a f limite de A mais h quando h tende a zero, porque f é uma função diferenciável, portanto é contínua, então isso tende a f de A, isso tende a zero, e aqui tende a zero porque o h vai a zero. Então quando o h vai a zero, esse cara aqui vai a zero. É uma coisa quase que trivial, embora eu tive que considerar o fato que a função é diferenciável. Então você tem vou reescrever isso de uma outra maneira, veja lá, vou reescrever isso. Se f é diferenciável em A, tá, eu tenho que o limite, quando h tende a zero, vou escrever isso daqui, esse sujeito aqui é o sujeito que eu defini aqui, que é o E de AH, sobre H, isso daqui é igual a zero. Agora vem aqui a observação importante acerca disso. Veja lá, se f é diferenciável em A, o limite de E sobre H quando H tende a zero é igual a zero. Mas note, quando h tende a zero, é claro, esse denominador vai a zero, e olha o que acontece com o numerador também vai a zero. Mas a despeito disso, a razão entre os dois vai a zero. Então eu tenho o numerador, quando h vai a zero,
o denominador, quando h vai a zero, e a razão entre os dois vai a zero. O que você quer dizer com isso? Olha, ambos vão a zero, mas o de cima vai a zero muito mais rápido do que o de baixo, no sentido de que o limite da razão entre os dois é igual a zero. Então, nessa expressão que aparece aqui, né, ou aqui, né, você tem que o E definido dessa maneira vai a zero quando h vai a zero, mas vai muito mais rápido a zero do que linearmente. Porque esse h que está no denominador, por ser uma potência de expoente 1 de h, ele vai linearmente a zero quando h vai a zero. O de cima vai muito mais rápido a zero do que o de baixo, para que o razão entre os dois te dê zero. Então você tem aqui uma expressão em que você define esse sujeito como, veja lá, quem é f de a mais h menos f de a? É o valor da imagem em a mais h menos o valor da imagem em a. Você às vezes se refere a essa diferença como delta de f, ou delta f, melhor dizendo. Então, esse é o delta f menos f' de a vezes h. Tá? Então, notar que se a função é diferenciável em a, o limite dessa razão entre e e h, quando h tende a zero, é zero. E lembrar que esse e despenca zero quando h tende a zero. Eu, quando falo despenca, eu quero salientar o fato de que, embora ambos os membros o numerador e o denominador dessa razão tendam a zero, o de cima tende muito mais rápido a zero, simplesmente porque a razão entre os dois é igual a zero quando h vai a zero. Tá? Muito bem. Você pode falar assim, não, mas o de cima poderia ir a zero também com h. Com uma coisa, por exemplo, uma constante alfa vezes h, não importa. Não pode ser linear, porque então eu teria h sobre h, esses h se cancelariam, esse alfa sendo diferente de zero, contrariaria essa igualdade que aqui está. Então, no próximo exemplo, eu vou mostrar como o E varia com o H, para que isso daqui seja satisfeito. Então, você vai ver que, de fato, o erro vai muito mais rápido a zero, o erro, o E, que eu já falei o nome da função, esse E aqui vai muito mais rápido a zero do que o H. Tá? Então, vejamos o próximo exemplo que eu vou tratar aqui, que diz o seguinte. Nesse exemplo, vou apagar essa expressão que aqui está, e só para nos referirmos, e vou deixar essa definição do EH ali, a H, para tratar esse exemplo. E o exemplo diz o seguinte, né? Calcule que é dada por essa expressão que está aqui, em 1H. Eu estou tomando aqui o A como sendo 1, para um H arbitrário, quando a função f é dada por f de x é igual a x ao quadrado. Então, nós temos aí uma função quadrática, tá? E pede-se para calcular esse e sendo a definição do dado dessa maneira. Bom, o que a gente precisa é montar esse camarada aqui, então eu vou montá-lo. Tá? Então eu tenho E de 1H, onde eu vou, obviamente, escrever aqui F de 1 mais H, associado ali na forma, menos F de 1, menos o F' em 1 vezes o H. Então, só fiz a montagem desse sujeito aqui e agora eu vou particularizar essa fórmula para essa particular função. Para f de x igual a x ao quadrado, é claro que o f' associado, o f' de x, eu vou precisar usá-lo ali, o f' de x é 2x. E, obviamente, então, agora eu já posso montar essa história, né? Eu posso fazer o seguinte, portanto,
é 1h é igual a f de 1 mais h. Mas quem é o f? O f é o domínio elevado ao quadrado, tá? Então eu vou colocar aqui 1 mais h ao quadrado, tá? Correspondendo aqui, menos o f de 1, mas o f de 1 é simplesmente 1, então eu coloco 1 aqui, menos o f' de 1, mas quem é f' de 1? É simplesmente o 2, certo? O 2 vezes f' de 1 é o 2, vezes o h. Tá? Então é essa a expressão que eu tenho. E agora eu vou, é claro, para simplificar essa expressão, eu vou elevar ao quadrado esse monômio aqui, esse binômio. Então eu vou 1 mais 2h mais h ao quadrado, só desenvolvendo esse binômio, tá? Menos 1 menos 2h, ou seja, o E de 1h é simplesmente dado por, aqui se cancela, desculpa, aqui eu tenho mais, deixa eu reescrever aqui, mais AH, esse sujeito cancela esse sujeito, e esse sujeito cancela esse sujeito, eu tenho para E1H, H ao quadrado. H ao quadrado, veja lá, para essa função quadrática que ali está. Agora note que, como a gente salientou, a razão, o limite da razão entre E de 1H e H, quando H tende a zero, nós vimos que isso é zero se a função é diferenciável, como é o caso de x ao quadrado. Essa função é diferenciável em todos os pontos do domínio dela, que é o conjunto dos números reais. Então eu vou reescrever aqui, nessa parte, que define o E, que a gente já encontrou aqui embaixo, eu vou escrever quem é o limite de E de 1H sobre H quando H tende a zero. Só para mostrar que, de fato, isso é zero. O E de 1H é simplesmente calculamos aqui H ao quadrado dividido por H. Ora, H ao quadrado, isso daqui é simplesmente H, limite de H quando H tende a zero, obviamente, isso daqui é zero. Tá? Salientando que, de fato, o E vai quadraticamente a zero, enquanto o H vai linearmente a zero, o limite da razão vai a zero, porque exatamente o E vai a zero muito mais rápido do que o H. Tá? Então isso é uma característica de toda função que é diferenciável num determinado ponto, é que o E definido daquela maneira que nós colocamos vai a zero muito mais rapidamente do que o H, que é o incremento que você dá na variável independente para calcular a derivada. Bom, eu vou a partir dessas considerações, eu vou falar sobre uma função diferenciável e colocar o que a gente chama de aproximação linear, que é exatamente o que a gente quer enfatizar aqui de mais importante. Então deixa eu recolocar essas coisas num outro contexto, que não é muito diferente do que eu estou falando aqui, mas que vai possibilitar falarmos exatamente desta questão de aproximação linear. Tá? Então, eu vou imaginar aqui uma função f de x diferenciável, então essa é a primeira hipótese, e todas as funções que eu vou f diferenciável, e vou colocar em qualquer, deixa eu colocar aqui só para fixar ideias, em qualquer x pertencente ao domínio dessa função, tá? Pertencente ao domínio. Tá? Então eu vou pegar um particular valor desse domínio, deixa eu colocar A pertencente ao domínio da função,
tá? Domínio de F, digamos assim, de F, tá? E vou dizer o seguinte: suponhamos que eu saiba qual é a imagem da função em A. Eu gostaria de fazer uma investigação do que seria a imagem da função em x igual a A mais H. Então eu vou colocar assim, x igual a A mais H. Note que eu assumo que eu tenho um conhecimento da imagem da função no ponto A do domínio dela e gostaria de fazer uma consideração ou considerações a respeito de quanto seria a imagem no ponto x de A mais H, onde esse H aqui é simplesmente um incremento que eu dou na variável independente a partir de A. Então vejamos como é que a gente pode equacionar isso. Bom, daqui segue uma característica óbvia que o H, que é o incremento, é x menos A. Então, o que eu estou interessado, eu vou definir o E, daquela maneira que a gente fez anteriormente. Eu vou definir o E em A e o incremento associado, que é H, é x menos A. Tá? Então, esse camarada vai ser definido como sendo o valor da função em A, o valor da função em A, o valor da função em A mais H, ou seja, o valor da função em x, menos o valor da função antes de darmos o incremento, ou seja, o valor dela em A, menos a derivada da função em A, vezes o incremento H. Mas o incremento H é x menos A. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente estou reescrevendo para essa particular função o E no ponto A do domínio da função, com o H sendo dado, claro, o H sendo dado por x menos A. É o valor da função no ponto A mais H, que é o f de x, tá? Menos o valor da função no ponto A, que é o f de A, menos a derivada associada à função no ponto A, vezes H, onde H é simplesmente x menos H. Então eu não fiz nada a não ser usar a definição do E, que nós vimos ali. Esse E é aquele que o limite de E sobre H, quando H tende a zero, e esse cara vai a zero. É claro que ele vai a zero, você pode perceber aqui, né? Se x tende a A, isso tende a f de A, menos f de A que dá zero, e se x tende a A, isso daqui tende a zero, isso daqui tudo vai a zero, e vai a zero muito mais rapidamente do que x menos A. É o que a gente provou na consideração anterior. Agora, o que eu estou interessado de fato é o seguinte, eu sei, por hipótese, qual a imagem da função em A, f de A, eu gostaria de inferir o que acontece em x. Então, eu vou reescrever essa expressão que está aqui, salientando o f de x. Então, daqui eu passo para cá e escrevo a seguinte coisa. F de x é igual... Então, eu vou passar esse pessoal todo para o lado esquerdo e reescrever isso. F de x é igual a f de A mais f' em A vezes x menos A mais esse sujeito que está aqui, que é o E de A x menos A. Qual a característica desse cara? Ele vai a zero quando x menos A vai a zero e vai muito rápido, despenca a zero quando x menos A vai a zero, ou seja, x tende a A. Então, quando x tende a A, este cara despenca a zero, tá? Aí você vai falar, mas esse cara também vai a zero, só que esse cara vai a zero quando x tende a A, ou x menos A tende a zero. Olha, note que x tender a A é a mesma coisa que x menos A tender a zero, só que esse cara vai linearmente a zero, enquanto esse cara vai, quadraticamente a zero, ou numa potência maior do que a linear a zero.
Ou seja, esse cara vai muito mais rápido a zero quando x menos a tende a zero do que esse sujeito aqui. Tá? Então, note que eu reconheço nesses dois primeiros termos que aqui estão, tá, a equação de uma reta que é y igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Essa equação, a equação de uma reta, é a reta tangente ao gráfico da função no ponto a f de a. Tá? Então você tem aqui, simplesmente chamando a atenção, note que eu vou escrever da seguinte maneira: y é igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico da função f de y igual a f de x no ponto A do gráfico da função, do domínio da função. Você reconhece isso daqui como a equação da reta tangente. Note que a inclinação é exatamente a derivada de f com relação a x no ponto A. Então eu vou fazer um desenho dessa característica que a gente está obtendo aqui, porque ao escrever isto e identificar que f de x é igual a isto mais essa função, eu estou dizendo que em muito boa aproximação eu posso considerar a função f de x como sendo uma reta, cuja inclinação em torno de x igual a é exatamente a derivada dela, da função f. É claro que isso não é exato, a função não é exatamente a reta, tem uma correção que se chama função erro, daí o nome que está dado aqui, mas esse é muito menor do que este termo que está aqui, porque ele depende pelo menos tipo quadraticamente em x menos a, enquanto esse daqui depende linearmente. Ao escrever que a função f de x é igual a uma expressão linear em x menos a, eu estou querendo dizer que eu estou fazendo uma aproximação linear. Ou seja, eu estou trocando a função f de x por uma reta onde a inclinação da reta é a derivada da função no ponto em torno do qual eu quero considerar a função. No caso aqui é o ponto A. Então eu vou fazer um desenho dessas conclusões e vou pensar em cima desse desenho, tá? Desse esboço associado aí à função. Então vejamos como é que podemos fazer isso, tá? Eu vou colocar aqui o gráfico da função eu vou colocar x e y aqui. Suponhamos, eu vou apagar esse x aqui, simplesmente vai ser representado no eixo vertical. Como eu já tenho x aqui, eu vou tirar dali, mas é variável independente. Então eu vou colocar aqui A, seria o ponto do domínio da função. Esse ponto está associado aqui, do domínio está associado a f de A. Deixa eu colocar dessa maneira, que está ali. E eu vou fazer um gráfico aqui, que é o gráfico da função. Suponhamos que a função tenha essa representação que aí está. E eu tenho aqui o ponto, vou colocar dessa maneira. Eu tenho o ponto x igual a A mais H. Esse é o ponto x igual a A mais H. Né? E ele obviamente corresponde a um valor na imagem da função, já que ele é um ponto do domínio. Esse ponto aqui é f de A mais H, simplesmente, ou f de x, para ficar mais simples da gente tratar o problema. F de A mais H ou f de x, como é colocar. Tá?
E eu tenho a seguinte coisa, eu tenho que, nesse ponto aqui, a equação da reta tangente, vou desenhar aqui a reta tangente, tá? Ela passa, tangente ao gráfico da função y igual a f de x, deixa eu escrevê-lo assim, tá? Esta equação aqui, ou essa se você quiser, se refere a esta reta. Então eu tenho aqui a equação da reta y igual a f de a mais f' de a vezes x menos a. Tá? Note que este gráfico é o gráfico da função y igual a f de x, e essa reta que aqui está é a reta tangente ao gráfico da função no ponto AFA do gráfico da função. Muito bem, você veja o seguinte, quem é o E associado nessa história aí? O E associado nessa história, você está dizendo, o E associado nessa história seria exatamente a diferença entre o ΔY, deixa eu só reconsiderar o E, está claro daqui, né? Mas deixa eu reconsiderá-los, simplesmente para nós pensarmos. Eu vou reescrever isso do jeito que estava ali, só para termos uma, o f de x, tá? Menos o f de a, tá? Menos o f' de a vezes x menos a. Só reescrevi isso aqui dessa maneira. Bom, o f de x menos o f de a, eu vou aqui nessa figura e ver quem é o f de x menos f de a. O f de x menos f de a é simplesmente essa distância aqui. Tá? Então, essa distância aqui é o f de x menos o f de a, que aparece aqui. E quem é f' de a vezes x menos a? Ó, o f' de a vezes x menos a, veja só, é o valor de y na reta menos o f de a. Mas o f de a está aqui. Então, esse sujeito que aqui está é justamente y menos f de a, ou seja, f' de a vezes x menos a. Então, isso daqui é y menos f de a. Tá? Então, você veja o que acontece. O que acontece é o seguinte, não é? Quando o h vai a zero, esse x tende a... Quando h vai a zero, x tende a a. O que está escrito para E, f de x menos f de a. Quem é o f de x menos f de a? É simplesmente esse sujeito aqui, veja. Esse sujeito menos esse sujeito, que é esse cara aqui. Então, o que está escrito aqui, o módulo do que está escrito aqui, é exatamente essa distância que está aqui, que quando h vai a zero, ela vai ficando cada vez menor, 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 e tanto menor ela vai ser, quanto menor for o h, ou seja, quando x tende a a. Agora, esse sujeito é o próprio E. Quando o h tende a zero e x ruma em direção a a, este cara diminui, 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 e a função fica muito bem aproximada pelo y associado à reta tangente ao gráfico da função no ponto a, f de a. Tá? Então você quer dizer o seguinte, você pode, quando o h é muito pequeno, ou seja, quando o x está muito próximo de a, aproximar a função pela equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto a, f de a. Esta aproximação chama-se aproximação linear e é muito importante quando você tem uma função que eventualmente tem uma forma funcional complicada. Por quê? Porque você sabendo a derivada da função no ponto e simplesmente multiplicando ela por x menos a, você tem uma boa aproximação em torno de x igual a, em torno de a, para
o comportamento daquela função com relação a x. E esse comportamento é um comportamento linear. Então note o seguinte, à medida que h tende a zero, o gráfico desta reta tangente torna-se bem aproximadamente o gráfico da curva y igual a f de x. Se eu colocar um zoom em torno desse ponto aqui, do ponto A, F de A, se eu colocar, me aproximar o quanto eu puder de x de A para uma imagem tendendo a F de A, eu não vou conseguir distinguir esta curva, que é o gráfico de y igual a f de x, da reta y igual a f de A mais f' de A vezes x menos A, que é exatamente essa reta tangente no ponto A, f de A. Tá? Essa é, digamos, a parte mais importante dessa consideração, no sentido de que toda função diferenciável num determinado ponto pode ser expressa linearmente, trocando-se a forma funcional da função, qualquer que seja ela, pela forma de uma reta tangente ao gráfico da função no ponto onde ela é diferenciável. Tá? Então essa é a chamada aproximação linear, e por vezes você coloca simplesmente a coisa dessa maneira, veja lá. Você coloca as coisas dessa maneira. Você escreve que f de x, isso é às vezes usado, ao invés de usar igual, isso daqui é uma igualdade que realmente vale para qualquer que seja o ponto A do domínio, desde que você tenha o E bem estabelecido, mas às vezes você coloca dessa maneira, conservando apenas os dois primeiros termos, já que esse daqui vai ser uma correção, é o erro, é de erro, a esse termo aqui. Então você faz dessa maneira, f de A mais f' de A vezes x menos A, onde você considerou apenas o primeiro e segundo termo, o termo linear, daí aproximação linear, e todos os termos que vêm à frente têm potências maiores do que a linear. Não seria 1, seria 1,5, ou 2, ou 3, ou o que fosse, caracterizando o fato que isso daqui vai a zero muito mais rápido do que isso daqui quando x tende a A. Então essa é a chamada aproximação linear. Você veja, você pode inferir então, com muito boa aproximação, o que acontece em torno de A, um x muito próximo de A, simplesmente sabendo quem é a imagem da função em A e quem é a derivada da função em A. Multiplicado por x menos A é o que seria. Então você tem uma série de exemplozinhos e exercícios que salientam o uso desse conceito. Eu vou aplicar para um exemplo em particular e depois eu considero a diferencial, que é uma entidade, de fato é uma função que está bastante relacionada a esse conceito que acabamos de considerar de linearidade ou de aproximação linear de uma função diferenciável. Então, o exemplo que nós gostaríamos de tratar aqui é o seguinte. Encontre a aproximação linear, deixa eu colocar dessa maneira, encontre a aproximação linear e a função que eu quero considerar é f de x é igual a raiz quadrada de x em x igual a 1. Então essa seria o que nós gostaríamos de fazer. Não é? Bom, a aproximação linear você já sabe. Então, o que nós queremos? Nós queremos saber quem é f em x. Tá? Ao invés de tomar a fórmula raiz quadrada de x, eu quero aproximar isso. O ponto onde eu quero considerar vai ser o ponto 1. Então eu vou olhar a imagem da função em f de 1
e vou somar a derivada da função em 1 vezes x menos o pontos, que é 1. Tá? Então, essa é a ideia de nós montarmos a coisa. Tá? Então, eu vou procurar a representação linear dessa função. É claro, isso daqui essa representação linear é uma aproximação. Isso daqui, a rigor, eu deveria ter colocado dessa maneira, porque são os dois primeiros termos. Eu não vou colocar aqui a função e. Se eu coloco a função e, eu poderia trocar isso daqui por igual, mas se eu não coloco, eu só estou considerando os dois primeiros termos, o que se chama aproximação linear. Então agora eu preciso, e isso daqui eu vou igualar, eu preciso do f de 1, mas quem é o f de 1? O f de 1 nós sabemos, isso daqui é igual a 1, mais o f' de 1. Então eu tenho que diferenciar o f com relação a x. Eu vou diferenciar f com relação a x, isso é derivada de x elevado a meio com relação a x, você sabe que isso daqui é simplesmente meio, x elevado a meio menos 1 dá 1 sobre raiz de x, tá? Que a derivada de x elevado a meio é meio, x elevado a meio menos 1, tá? Que é a raiz de x, então eu tenho simplesmente que f' de 1, que eu quero para escrever aqui a f' de 1, é igual a meio simplesmente. Tá? Então, essa é a... Então, eu vou colocar meio aqui, tá? X menos 1. Tá? Então, essa é a fórmula associada. É claro que isso daqui me leva meio menos meio, dá meio, meio mais x sobre 2. Então, a aproximação linear, deixa eu reescrever isso daqui, a aproximação linear dessa função, raiz de x em torno de x, você diz próximo a x igual a 1, é simplesmente dado por meio, aqui seria, o adequado seria esse sinal, dizendo que você está simplesmente é uma indicação que você está considerando os dois primeiros termos apenas, e não o é. Então, você teria aqui meio mais x sobre 2. Tá? Essa é a aproximação linear da função raiz de x próximo a x igual a 1. Tá? Então, você tem aí resultado. Se você quiser saber aproximadamente qual a imagem associada a qualquer ponto do domínio de x e muito próximo de x igual a 1, você pode usar com muito boa aproximação essa fórmula linear. Tá? Como isso seria representado graficamente, eu vou apagar isso daqui que nos levou aquele cálculo, simplesmente para fazer um desenho. Vamos fazer um desenho tanto da função quanto dessa aproximação linear. Lembrando que a fórmula que aqui está é simplesmente a fórmula da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a 1, 1. Então, no ponto 1, 1. Então, vamos aqui representar para ver como a coisa fica. Eu tenho x e y aqui. Bom, você sabe que o gráfico dessa função, se eu me refiro a ele dessa maneira, y igual a x elevado a meio. Se eu elevo ao quadrado, eu fico com y ao quadrado é igual a x. Então, eu tenho uma parábola, simplesmente uma parábola x igual a y ao quadrado para y, é claro, para y maior ou igual a zero. Então, eu tenho uma coisa que é essa daqui. Então, esse é y igual a raiz de x, esse é o gráfico. Tá? Em x igual a 1, a gente sabe que em x igual a 1, a imagem é 1. Porque se eu colocar aqui... Bom, esse é o gráfico da função e eu estou salientando aqui. Agora, veja o seguinte, eu estou dizendo que isso daqui, que é o y igual a raiz de x, quando eu estou muito próximo de 1, ela se comporta linearmente dessa maneira. Ou seja, f de x é muito próximo de meio mais x sobre 2. Olha só, quando x é igual a zero, isso aqui é uma reta que passa por y igual a meio. Deixa eu colocar aqui então, meio. Tá? E a tangente, deixa eu
tangente, deixa eu representar isso aqui melhor. Esse é o gráfico. E ela é tangente, aqui é meio, tá? E a tangente é o gráfico da função. Essa reta, o trecho dela que eu coloquei aqui, tocando tangente ao gráfico da função y igual a raiz de x no ponto 1. Tá? Então veja que se eu estiver muito próximo de 1, o comportamento desta curva y igual a raiz de x nessa região aqui vai ser muito próxima do comportamento da reta y igual a meio mais x sobre 2, que é exatamente essa reta que está aqui, y igual a meio mais x sobre 2. Então, tanto faz nessa região tão mais próximo desse ponto 1, 1, se eu estiver muito próximo deste ponto 1, tanto faz eu pegar esta reta aqui para representar a imagem, quanto pegar o gráfico, o y igual a raiz de x, eu vou chegar a resultados muito semelhantes para a imagem da função. Tá? Essa é simplesmente a representação linear, ou melhor dizendo, a aproximação linear associada à função raiz de x próximo a x igual a 1. Tá? É claro que você tem uma correção, é por isso que você está colocando esse sinal de aproximação aqui. Aqui, é claro, entraria coisas que seriam corrigidos pelo E. O E em 1 para um certo valor delta x que você, um certo valor delta x ou h que você colocasse, e esse cara seria tão menor, aqui seria o x menos h, deixa eu pôr, x menos 1, tá? E esse cara seria tão menor quanto mais próximo de 1 x estivesse. Tá? Então essa é chamada, a aproximação linear, essa expressão aqui, da função raiz de x quando você está em x igual a 1. Tá? E esse é o gráfico das duas, tanto da reta tangente quanto do gráfico da função. Bom, uma coisa que deveria ser colocada agora para considerarmos é o que vem a ser a diferencial de uma função diferenciável, que tem a ver com essa história que acabamos de falar, da aproximação linear de uma função diferenciável. Então eu vou continuar considerando uma função diferenciável, e o que vem a ser a diferencial dessa função. Tá? Então vejamos como a gente trabalha com isso. Então seja, como da vez passada, seja f diferenciável ou derivável, como às vezes se fala, em x. Tá? Eu vou considerar dessa maneira, e eu vou escrever y igual a f de x para salientar a imagem associada ao ponto x do domínio da função, ao elemento x do domínio da função, e vou tomar delta x como sendo, vou chamá-lo de dx, é a mesma coisa, delta x e dx, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Tá? Então, delta vai ser um incremento, delta x vai ser um incremento que eu vou dar à variável x, e esse incremento que eu dou à variável x, que é o elemento do domínio, tá? Referente ao elemento do domínio, eu vou também tratá-lo de dzinho x, que é a mesma coisa, são números reais iguais. E eu quero considerar a variação associada à imagem da função quando eu dou um incremento no x. Então isso daqui é simplesmente f, eu vou dar um incremento delta x,
Isso vai me gerar uma imagem f de x mais delta x. Eu vou subtrair isto de antes de dar o incremento na variável independente. Eu vou subtrair de f de x. Tá? Então, esse é simplesmente o delta y. O que é o delta y? É a diferença entre a imagem depois de dar o incremento menos e a imagem antes de dar o incremento. Então, essa é a noção que a gente quer colocar aqui. Agora, veja, eu vou definir esse sujeito aqui, é chamado a diferencial da variável independente. Tá? A diferencial da variável independente. Independente porque refere-se à variação no domínio da função. E a diferencial associada à variável independente, vou chamar de dy, essa não é qualquer coisa. Esse dx pode ser qualquer coisa, qualquer número real. Essa daqui não é qualquer número real, ela é dada em função daquele número real ali. Ela é definida da seguinte maneira, é a derivada de f no ponto x vezes o delta x, que eu também vou chamar de dx. Tá? Claro que é um número, isso aqui é um número. Dado delta dx e dada f', ou seja, a derivada de f no ponto x, eu tenho esse dy, que também é um número real, é claro. Mas é um número real, esse dy é a diferencial da variável independente, é um número real que depende do número real dx e depende do número real f' de x. Tá? Qual é por que essa diferencial é importante? Tá? Note que, dentre outras coisas, dessa própria definição, você pode tirar que o f' é a diferencial em y divididos pela diferencial em x, e isso te remete a uma identificação com a notação que nós usamos anteriormente para a derivada, que era dy dx. Né? Você tem aqui que f' de x, tratando isso como diferencial, é dy dx, mas note, agora dy é um número real e dx é um número real, ou seja, um número real que dá simplesmente f' de x. Tá? Então eu vou agora considerar isso no outro sentido, que é o seguinte, no sentido justamente que nós usamos a aproximação linear. Nós vimos lá anteriormente que a aproximação linear associada à função erro, deixa eu reescrever a função erro aqui, então, é de x e delta x, deixa eu colocar dessa maneira. Eu vou considerar isso tudo aqui embaixo, mas deixa-me colocar assim, em x mais delta x. Você lembra-se que era um f em x mais delta x, vou colocar dessa maneira, tá? Menos o f em x e menos o f' em x vezes o delta x. Esse simplesmente era a função erro associada aqui no ponto x para esse delta x que aqui está. É claro que quando o delta x vai a zero, isso daqui se anula, porque é f de x menos f de x, isso aqui se anula porque o delta x vai a zero. Isso daqui é simplesmente o e que a gente definiu anteriormente no ponto x delta x. Eu quero justamente chamar a atenção para coisas que a gente definiu aqui. Esse cara aqui, ó, esse cara aqui é exatamente o delta y. É o delta y que a gente tem ali em cima. E note que esse sujeito que está aqui é justamente esse sujeito que vai aqui, porque o delta x eu identifiquei com dx, esse cara é o dy. Então você tem a seguinte coisa, veja lá, eu vou reescrever isso daqui. A variação na imagem associada à função, quando eu vou de x para x mais delta x, que é isso que está definido aqui, pode ser escrito
se eu passo esse menos dy para esse lado aqui, eu vou ter ΔY, que está escrito aqui, é igual ao dy mais E de x. Δx, mas Δx eu estou identificando com o dx ali. Então veja que interessante. Se eu aproximo, eu faço com que o Δx seja tão pequeno quanto eu queira, ou seja, o dx seja tão pequeno quanto eu queira, eu sei que a função erro, o E, despenca zero. Olha, se ele despenca zero, a variação da função se torna basicamente a diferencial da função na medida em que dx torna-se arbitrariamente pequeno. Ou seja, aquela velha história que a gente tem considerado, você considera que o E é desprezível, então as variações associadas a variações lineares, que estão representadas por isso daqui, note que é linear em dx, fazem às vezes, em muito boa aproximação, da variação da própria imagem da função. Só que esse dy leva em conta simplesmente a derivada vezes a variação da variável independente. E isso é mais uma menção à aproximação linear, na forma do que a gente vem a chamar de diferencial. Eu vou passar agora para vocês uma lista de exercícios que mexe com esses conceitos, e é justamente na confecção dessa lista que você vai ganhar familiaridade com os procedimentos de reconhecer quando uma aproximação linear é, digamos, adequada para você representar uma função. Uma função que eventualmente pode ter até uma forma funcional complicada, eu posso ter um y igual a f de x complicado, mas no fundo eu posso substituir essa função em torno de cada ponto do domínio dela pela expressão de uma variação linear. E isso se chama aproximação linear. Então daqui a pouco eu passo para vocês uma lista a respeito disso, e é essa lista com problemas simples de aproximação que vão fixar e consolidar esse conceito de aproximação linear e diferencial. Tá? Então,